Fala, povo! Começando aí mais uma edição do Proposicast, segunda edição. Estamos lá na segunda semana de campanha. Espero que até aqui você esteja em dia, que esteja conseguindo cumprir as suas tarefas diárias, porque nós estamos aqui, porque temos um propósito. É isso, Netinho? Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast e ao nosso Proposicast, como nós estamos chamando aqui. É muito bom a gente estar juntos em torno dessa campanha. Tem Instagram, tem WhatsApp, tem os cultos, tem a Viva, tem as células, tudo em torno, tem a EBM dos jovens, tudo em torno desse assunto. E agora temos também o podcast, como você viu semana passada, e é muito bom estarmos aqui para falarmos da segunda semana do que vai acontecer, do que está acontecendo. Do que está acontecendo. Do que está acontecendo. É só eu? Som. Foi geral. Ah, tá na live, tá na live. Tá na live. A gente está testando o novo estúdio. Você viu que semana passada... Na verdade, assim, a gente está itinerante. Pode ser que na semana que vem nós estejamos na sua casa. Na sua casa, inclusive. Bom, e hoje nós temos dois convidados especiais. E por quê? Porque o tema é adoração. Então a gente tinha que encher de louvor aqui, do Ministério de Louvor, porque muita gente acha que louvor é a única forma de adoração. Então a gente trouxe o pessoal do louvor para dizer, é isso mesmo, Neto? Boa noite, bom dia, boa tarde para você aí. Não sei a hora que você está nos assistindo, mas é verdade, né? Será que a adoração é só música, Fê? E aí? Oi, povo. Não, a adoração não é apenas música. E é justamente por isso que estamos aqui, né? Para conversar sobre esse assunto tão especial dentro da campanha. É isso aí. O tema da segunda semana da campanha é Você foi planejado para agradar a Deus. E se você já deu uma folhada, já fez aí os primeiros dias da semana, percebeu que a adoração é um dos temas centrais dessa semana, do propósito aqui que vai sendo tratado pelo Rick Warren, que inspirou nossa campanha 40 dias de propósito. Aliás, só para mostrar para o pessoal de casa, temos 3 versões diferentes aqui de livros. A minha é a original, do Rick Warren, manuscrita. Aí tem a do Netinho, tem a dos dois que são mais modernos. Ah, não, a da Fernanda é igual a do Netinho. Então, não importa o livro que você esteja usando, desde que o conteúdo esteja alinhado. Primeira pergunta, então, bem óbvia, bem fácil de responder. Espero que seja, né? Não podemos começar por outra pergunta. Afinal, o que é adoração? Tá para mim? Claro. Meu líder de louvor está aqui na mesa. Meu líder de louvor e adoração está aqui na mesa. Se tem alguém que tenha que saber de louvor e adoração, é Samuel Neto. Aqui é o multiverso. Aqui temos o multiverso do Daniel de Souza, que a gente pode pagar, e a Raquel Novaes, que deu pra gente pagar essa semana aí para trazer pra gente. Tá bom. Já que foi citado o Daniel de Souza, eu vou relembrar uma história aqui. Dá-lhe, é isso aí, pô. É eu, desde 9 anos de idade, eu faço parte desse universo da música, né? E o Daniel de Souza, quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos, ele chegou como ministro de louvor lá na primeira de São Vicente, quando eu fazia parte de lá, e ele sempre bateu nessa tecla e eu ouvi essa expressão a primeira vez. Adoração é um estilo de vida. Foi a primeira vez que eu ouvi essa frase. Eu tinha 14 anos de idade e eu sempre pensei em relação a isso. E o que é, né, o estilo de vida de adoração? É viver para o Senhor. Tudo que a gente faz, tudo que a gente é adoração. Então, a música é só uma parte desse estilo de vida de adoração. Então, adoração certamente não é apenas música, não é apenas um estilo musical, não é apenas um ritmo de música. Mas a adoração, ela abrange toda a nossa vida, a nossa essência. Então, só para o pessoal entender, a pessoa pode estar cantando músicas sobre Deus sem estar adorando, ou a pessoa pode estar, de repente, lavando uma louça e adorando. Então, não é ligado, vinculado exatamente à música. A música não é
não é o agente, mas o coração, o nosso propósito. O livro traz uma expressão que eu achei bem interessante. Ele fala que adorar é viver para o prazer de Deus. É um conceito até muito diferente do que a maioria das pessoas às vezes tem, porque o foco não está, da adoração não está em nós, né? Ele até traz aí o exemplo que se a gente vai para um culto e fala assim, hoje eu não curti muito a adoração, significa que a gente foi com o propósito de o foco está na gente, né? Então, vou insistir na pergunta só para ter mais uma definição. Fernanda, o que você acha dessa definição, né? A adoração é aquilo que faz a alegria, traz prazer para o Senhor, e essa que o Neto também trouxe, de ser um estilo de vida. Eu também, quando adolescente, ouvi esse mesmo termo que o Neto comentou, né? De adoração ser um estilo de vida. Eu acho que eu também tinha por volta dos meus 13, 14 anos, né? Só que tem um delay entre os 13 anos. Sim, tem um grande. Pouca coisa. Né? Então, quando eu ouvi isso, eu tomei isso para mim, né? Então, que a adoração não é somente eu estar aqui cantando na igreja ou na minha casa, mas é tudo aquilo que eu faço para agradar a Jesus, para agradar ao Senhor. Você falou da questão de lavar a louça, né? Eu lavar a louça, adorando, fazendo com excelência. Eu estar aqui na igreja empilhando as cadeiras com excelência também. Tudo que eu faço para a glória de Deus faz parte da adoração. E isso é legal porque às vezes a gente está na igreja e na nossa cabeça, de certa forma, a gente cria meio que uma hierarquia daqueles ministérios que são mais santos. Então, o pastor é o top de linha. Depois vem o pessoal do louvor, que está sempre conduzindo a igreja da adoração. Quando a gente vai chegando na turma do serviço, no motorista do busão, naquele que está na porta da igreja, recepcionando e encaminhando as pessoas para o lugar, a Laila, então, que vive escondida atrás de um biombo, ela não adora. Não. Brincadeira, Laila, estamos te vendo aí, viu? Mas na nossa cabeça existe uma certa hierarquia que a gente cria, não que seja ensinado, e que a gente precisa até derrubar essas interpretações, esses pensamentos, para não ter distorções, né? Talvez uma dica, né? Uma dica não, mas uma forma de você saber se está adorando a Deus claro, né? Tudo é adoração, mas como que eu estou adorando a Deus? Com isso que eu estou fazendo, né? Como que eu estou... Porque tudo começa com porquê. Tem um livro com esse nome. Com para quê também você consegue definir algumas coisas. Mas talvez para a gente definir a adoração, se eu estou adorando a Deus com aquilo que eu estou fazendo, eu identificar como que eu estou fazendo, né? Como que eu estou adorando, a Deus com aquilo que eu estou executando, seja lavando a louça, como que isso aqui? E aí você começa a achar propósito nas coisas, né? Você começa a achar, então não é só lavar a louça, não é só eu ser educado com alguém. Às vezes são coisas que você vai plantando, né, com esse estilo de vida de adoração, que você colhe lá na frente. Às vezes foi um dia de alguém que você mudou através da sua vida de adoração, né? E aí isso começa a se tornar um estilo, né? Você começa a ser adepto disso, né? E a gente vê diversos segmentos aí. Você precisa ter... Agora eu sou jiu-jiteiro, pelo menos por enquanto, em 2023, nessa live eu sou jiu-jiteiro, né? Indo para a graduação da faixa branca, né? Mas os caras falam isso lá. Não, jiu-jitsu é um estilo de vida, né? Jiu-jitsu é você tratar bem as pessoas, é entender que faixa preta não se compra, faixa preta se conquista. Então, existe uma cultura em torno daquilo. E quando a gente fala de adoração, a gente tem que entender que existe uma cultura em torno de um lavar louça, em torno de um compor uma música, por que não? E em torno de Laila, tá tudo certo aí com a live? Tá tudo certo aí com a live. A Laila tá lá executando e adorando o Senhor, simplesmente mantendo esse vídeo aqui de pé, né? Então, acho que gira um pouco em torno do como. E aí a questão, então, que a gente bate é aquilo que é feito para Deus. Para Deus. Para agradar a Deus. E essa expressão que ele traz, para prazer de Deus, eu gostei muito, porque na sequência, no capítulo 9, se eu não estou enganado, eu gosto muito do título, é um dos títulos que marcou desde da primeira vez que a gente fez a campanha, que que fala o que faz Deus sorrir. E às vezes a gente tem uma visão de um Deus carrancudo, sisudo, bravo, justiceiro, que fica olhando os nossos pecados e esperando o primeiro momento com o raio na mão, né? De lançar um temporal, uma tempestade na nossa vida para nos castigar. E quando a gente para pensar,
que tem coisas que fazem Deus sorrir, isso destrói, desmistifica um pouco essa interpretação, né? E como a gente pode descobrir, Neto, esse Deus que, de certa forma, tem essa visão positiva de tantas coisas que a gente pode fazer? A gente precisa compreender, e aí a gente só vai compreender isso através da palavra dele, quando a gente mergulha na palavra. E aí você tem oportunidades aqui, ao menos na CBP, de conhecer quem é esse Deus, né? Através das células, através da IBM, que voltou agora, né? A gente está estudando na IBM. Você tem a oportunidade de vir participar, faça a sua inscrição, já aproveito para falar sobre isso. A gente tem os estudos na quarta-feira, que são da Escola da Família, onde você também aprende sobre a Palavra de Deus, porque fazer Deus sorrir é só através da obediência, né? Quando você faz aquilo que agrada ao coração do Senhor, certamente Ele sente prazer nisso. E é interessante, porque a gente sempre tem esse conceito de um Deus punitivo. A gente fala muito de temor do Senhor, né? A gente fala de ter o temor do Senhor, e obviamente a gente tem que ter, mas a gente sempre tem esse pesar, né? Quando a gente fala sobre como agradar a Deus, então tem que ser temente a Deus. A gente fala, mas quando a gente fala em dar prazer ao Senhor, agradar ao Senhor, fazer aquilo que Ele nos pede, por exemplo, com os nossos dons, né? Quando eu escondo os meus dons, os meus talentos, eu desagrado ao Senhor. Mas quando eu coloco os meus dons, os meus talentos a serviço do reino, isso agrada ao Senhor. Isso faz o Senhor sorrir, faz o Senhor se agradar. Porque Ele olha e fala, opa, o meu povo ali, o meu servo, a minha igreja está me servindo da forma que me agrada, né? Tá me fazendo, e o Senhor tem prazer nisso. E é engraçado, só pegando o gancho do Neto, que é mais fácil, eu estou aqui pensando, é mais fácil saber o que faz Deus feliz do que muitas vezes saber o que me faz feliz. Se você perguntar aqui o que te faz feliz, não está escrito. A gente está sempre buscando. A gente está sempre buscando. É isso aí. O que faz Deus feliz está na Bíblia. Abriu a palavra, você vai começar a entender. Inclusive, o dia 9 aí começa com um versículo, que é aquele versículo assim que você fala, nossa, mais claro que isso é impossível. Efésios 5:10. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. É uma orientação direta, né? Descubram. E aí, como que descobre isso? É o que o Neto falou. Funciona a palavra aí. É a comunhão constante com o Senhor, né? A gente tem que buscar essa comunhão constante com o Senhor, porque quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que Deus criou um povo para ter comunhão com Ele. Ele queria um povo para Ele, né? E a comunhão com Ele faz Ele sorrir, ou agrada, né? E quando a gente tem a comunhão com o Senhor, a gente passa a amá-lo acima de qualquer coisa, a gente confia nele, sim. a gente obedece, e são coisas que fazem o coração do Senhor sorrir. E está na Bíblia. E está na Bíblia. E que cena bonita, por exemplo, o batismo de Jesus, quando o céu se abre e a voz vem. Esse é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Já pensou a gente ouvir isso direto do nosso pai, ouvir de Deus assim, Neto, meu filho amado, eu tenho alegria na tua vida. É a forma como a gente vive que vai determinar isso. É isso aí. Não é? Quando a gente consegue acertar esse ponto, né? Quando a gente compreende aquilo que Deus deseja e a gente consegue colocar a nossa vida nessa posição, é onde Deus olha para nós e com certeza Ele sorri. Por isso Cristo é o padrão, né? É. Porque se até aquele momento do batismo, vamos colocar aí, Jesus agradava a Deus, então pelo menos até aquele momento ele já era digno de ser seguido, né? Só que ele foi até o fim, né? Ele vai até a morte de cruz, realiza o propósito final de Deus, assim, de salvação para as nossas vidas. Ou seja, se ele já era o filho que já tinha enchido o coração de Deus de alegria, naquele momento, imagina na cruz, né? Então, acho que fecha o ciclo e testifica. Jesus é o padrão para a gente seguir. Quer saber o que agrada a Deus? Olha para Jesus. E aí o Rick Warren, ele faz um link entre a segunda semana, né? E a primeira. Deixa eu falar Warren. A gente já está íntimo dele. São 19 anos. É que eu acho chique falar o Warren, né? Tá bom. O RW, né? Hoje RW. Mas ele faz uma conexão entre o tema da primeira semana e da segunda, né? Porque a primeira semana vai falar muito sobre quem nós somos, o nosso propósito, a importância de termos a nossa identidade
nos descobrirmos. E aí no segundo começa a falar que tudo isso tem que ser revertido a Deus em adoração. Só que ele traz uma frase que é bem legal da gente frisar aqui, que é: você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. E isso é legal porque às vezes a gente tem aquela visão de pessoas que agradam a Deus e fala assim: eu preciso personificar, eu preciso ser igual a essa pessoa. Eu preciso atingir o padrão da Fernanda de adoração. E aí a gente está muitas vezes matando a nossa identidade. Não é que ela não possa me inspirar, não possa me servir de exemplo ou até de ensinamento em algumas áreas. Mas Deus me fez de uma forma, com as minhas características, porque com o meu perfil, com os meus dons, com o meu talento, com a minha personalidade, Ele quer me usar. Estou errado? Claro que com o tempo você vai entendendo isso, mas é basicamente atribuir a Deus que ele errou. Pô, Deus, poxa, se eu tivesse o jeito do Netão de adorar, seria um nojo, hein? Caramba, seria... Né, ninguém me aguentaria. Mas eu não preciso ter o jeito do Neto de adorar. Né? Quando eu tento importar o jeito do Neto para mim, eu estou falando: Deus, você errou comigo aqui, mas eu vou consertar um negocinho aqui só para ajustar essa adoração. E perde a identidade, perde algo especial que Deus colocou na minha vida, que Ele quer receber, e Ele só vai receber de mim. É um código, né? Um código de identidade de adoração. A gente pode imaginar, né? Genética da adoração. Meu, né? E é muito fácil se perder, né? Isso. Porque se a gente olha para outros, a gente começa nas pequenas coisas. Às vezes é no levantar das mãos, no fechar os olhos, no jeito de orar. E quando a gente vê, a gente perdeu a nossa identidade muito fácil. Sim. Né? Porque a gente visou de maneira errada as coisas, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham um papel importante na nossa vida de adoração. Pelo contrário, claro. A vida em comunidade nos leva a isso. Então, assim, o livro essa semana vai trazer também o conceito de relacionamento com Deus, como já foi falado, de amizade com Deus. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: quais as semelhanças e diferenças entre a amizade que nós temos com Deus e a amizade que nós temos com as pessoas? Como é que esses dois aspectos conversam ou às vezes divergem no tipo de amizade, de relacionamento que nós temos? A amizade com Deus é aquele relacionamento eterno, né? A amizade com Deus é eterna e é perfeita, né? Nós temos em Deus o amigo perfeito. E eu não sou. O Netinho não é. Se eu tenho o Netinho como meu amigo, eu tenho que entender que a amizade dele não vai ser perfeita, porque ele é humano, ele vai falhar comigo e eu vou falhar com ele. Mas eu tenho a convicção que Deus sendo meu amigo, ele não vai falhar comigo. Eu vou falhar com ele porque eu sou humana, porque eu sou pecadora. Sou humano e não consigo ser perfeito. Né? Ó Senhor, vem. E me leva além. É um desafio, né? Porque a gente, na verdade, desenvolve primeiro a amizade na horizontal, né? E a gente desenvolve isso durante a nossa vida, né? A gente, principalmente ali na adolescência, né? A gente tem aqueles amigos, os BBFs, né? Os bests, né? Os best friends forever. Pois é. BFF. Então a gente determina eles, e quando a gente vai partir para o nosso relacionamento com o Senhor, muitas vezes a gente usa esse padrão. Mas, na verdade, obviamente, né, é semelhante, mas, como a Fê falou, com o Senhor é um relacionamento perfeito, né? É uma amizade perfeita. Só que a gente acaba, às vezes, ficando acanhado nessa amizade. A gente, às vezes, tem muito mais facilidade de abrir o coração, por exemplo, com o nosso best friend aqui na horizontal, do que com o nosso best friend da vertical. Mas a gente tem mais facilidade porque a gente acaba fazendo recortes da nossa vida. Isso. Né? Porque com meus amigos eu consigo compartilhar somente o que me convém. Uhum. E aí eu consigo blindar, né? E aí eu estou protegida contra qualquer outra coisa. Com Deus eu não tenho como me esconder, eu não tenho como me defender de mim mesma, né? Porque Ele me conhece, Ele que me criou. E na verdade, às vezes até indiretamente, a gente já percebe o quanto o nosso coração está torto, está corrompido, quando a gente consegue ter prazer em estar com os amigos, mas não consegue ter prazer na presença do Senhor.
Isso já mostra que o problema da amizade está do nosso lado. Em nós, né? Porque é mais legal eu estar comendo uma pizza com os meus amigos rindo e falando um monte de bobagem do que estar conversando com Deus. Então, será que eu tenho levado essa questão da amizade a sério com Deus? Ademar já diria, não existe nada melhor, né, Netinho? Porque ser amigo. Nossa, hoje a gente está musical. Por que será? Adoração, Mas é muito engraçado porque, assim, na verdade, eu acho que tem muita pouca diferença, né, nessa amizade. O que a Fê falou faz todo sentido. Deus é o amigo que nos conhece 100%. E vamos lá, vai. Todo mundo aqui tem um melhor amigo, por anos e tal. Né? Você pode até contar tudo para esse melhor amigo, você pode até partilhar. E muitas vezes a gente partilha mais com esse melhor amigo do que com Deus. A gente liga primeiras vezes para esse melhor amigo do que dobrar o joelho e falar: e aí, meu melhor amigo que sabe de todas as coisas, o que você acha? Né? Então, eu acho que tem poucas semelhanças e muita diferença entre as duas amizades. O fato de Jesus ser um amigo que sabe todas as coisas muda tudo para mim. Né? Então, realmente é uma amizade que eu não tenho reserva. Nem se eu quiser mascarar, ele vai falar: tá bom, tá mascarando, mas eu sei realmente o que você está sentindo, eu sei o contexto daquilo que você está vivendo, e digo mais, eu sei o que virá. Né? Então, isso muda tudo. E aí a minha percepção de amizade, quando a gente fala de Deus também, é uma questão de reverência. Aí um parênteses aqui, né? Por exemplo, eu não consigo... Eu consigo desenvolver uma amizade com Deus, mas, por exemplo, eu não consigo chamar Deus de você. Então, na minha concepção de Deus, de amizade, é um senhor, né? É um senhor, não precisa ser tão velho, mas é um senhor que eu preciso chamar de senhor. É um respeito. Né? Então, eu vejo o pessoal, é tudo sobre você, né? Cara, beleza, eu respeito, canto assim, mas eu tenho um pouco de, cara, não é você, é senhor, mas isso é trazendo para uma amizade com alguém mais velho, com alguém mais experiente, com alguém que merece também toda a nossa reverência, né? Então, tem um pouco disso, né? Um amigo mais velho. E trouxe essa questão, às vezes, de Deus saber passado, presente e futuro, conhecer nossa história desde antes de nós sermos formados. E tem um ponto muito, muito forte nessa, que todo mundo já passou por essa fase. E quando o nosso amigo se cala? E quando a gente está falando de um relacionamento de amizade, de intimidade com o nosso melhor amigo, e tem tantas vezes que a gente tem aquela sensação de: eu estou rasgando o coração, eu estou prostrado, eu estou quebrado e eu não tenho ouvido. E aí, Neto, o que a gente faz nessas horas? Como é que a gente lida com essas situações? Senta e chora. Sempre chora. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Como diria Jó, né? Ajoelha, rasga o coração e fala: por que me abandonaste? Mas é isso. O Senhor, né? Ele tem... Eu acho que esses momentos de silêncio de Deus, né, do nosso amigo maior, ele nos faz crescer. Porque às vezes a gente precisa de uma resposta rápida. A gente está vivendo, principalmente hoje, num século do imediatismo, né? A gente quer resposta rápida. Eu mando uma mensagem e aí eu fico olhando para ver se o flag já ficou azul. E se ficou azul, por que tu não me respondeu? Eu já mando umas carinhas de questionamento, já mando uma figurinha, né? Por que essa pessoa não me responde? A gente fica ansioso porque a gente não tem essa resposta rápida, né? E Deus tem o tempo dele, né? E muitas vezes o tempo dele é o tempo do silêncio, porque Ele quer que você confie. Às vezes é uma questão de confiança. Você precisa desenvolver confiança. E às vezes ele vai se calar, para que você aprenda a confiar. Porque a gente sabe, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O nosso caminho é o Senhor, né? A gente vive para adorar esse Deus. Então ele tem esse controle nas mãos dele. Então tudo o que permeia a minha vida, e a gente declara isso domingo após domingo, a gente conversa isso na mesa do café, a gente conversa isso nas reuniões, a gente conversa isso no culto, mas na hora que Deus se cala, a gente fica angustiado, né? A gente fica se questionando por quê? Porque o Senhor, que também não é ruim, né? Deus, ele até nisso, ele é tão perfeito que até quando a gente questiona o silêncio dele, ele fala: tá bom, eu entendo a tua angústia, né? Porque você é humano, afinal de contas, e eu entendo por que você está angustiado. Mas ele, né,
Mas o importante é a gente não perder de vista que o silêncio de Deus molda a nossa espiritualidade. Sim, Isso aí. Na verdade, na campanha de 2018 que a gente fez aqui, eu me lembro de poucas coisas, porque minha mente, eu não tenho a mente do pai de vocês, por exemplo. O JH lembra de tudo. Eu não tenho essa mente. Mas foi uma experiência que eu tive com esse livro, com esse texto. Nesse dia, eu estava no Morro do Careca, lá em Itajaí, dia muito lindo, o pessoal pulando de paraquedas e asa delta, e eu estava lendo esse texto que caiu nesse dia. E, cara, o Senhor falou de um jeito comigo impressionante, assim, nesse texto. Eu nunca me esqueço. Foi a lição da última campanha para mim, foi essa, né? E principalmente aqui no dia 14 tem um trecho que eu até vou ler porque é o trecho que ele resume tudo isso que a gente está falando. Quando você é novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe. Mas, à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções, né? Que aquilo que, tipo assim, o novo convertido é aquilo, o cara sente, o cara vê a asa do anjo batendo, ele vê a sombra, ele tem essas experiências, vê o chão tremer, vai no monte, vê o raio, o cara vê tudo. Mas a gente até duvidar, né? falando assim, caramba, será que eu sirvo o mesmo Deus? Que comigo não tá acontecendo essas coisas, eu não tô né? vendo, nem sentindo essas Faz coisas. isso mesmo, fala, Deus, e eu quero ver também. Só que entre essa palavra emancipá-lo, né? Nós já estamos emancipados, nós não precisamos de... O novo convertido ele precisa de prova que aquele Deus é real. Ele é real, ele faz, ele cura, ele opera, ele move aquele vaso de lugar para o outro, se for necessário, para falar, eu existo e eu estou aqui. E a gente já não precisa mais disso. Não, eu acho né? que a gente tem que ter a convicção de quem o Senhor é, de Isso. quem Deus é. Quando a gente sabe quem Deus é, ainda que esteja no silêncio, ainda que esteja naquela fase que, Vai passar, né? né? A gente tem a certeza que Deus está ali. Aí, seguindo o parágrafo que você leu, a primeira frase diz: a onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes, né? Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares, naqueles lugares que ele deseja, mas não quer dizer que eu vou sentir toda hora a presença de Deus. Ele vai se não. manifestar, exatamente. Ele vai se manifestar quando ele quiser, Quando ele quiser. porque é ele que escolhe, ele que vai para onde ele quiser. Não sou eu que determino, Senhor, apareça aqui imediatamente. Não sou eu que determino o agir do Senhor. Isso eu é não louco, posso porque limitá-lo. hoje é tudo pela experiência. Não, Deus tem que falar, Deus tem que curar, Deus tem que sentir, Deus tem que ressuscitar o morto. Né? Cara, pode ser que Deus vai... Nada impede a gente de orar, de crer nisso, né? Mas nada impede Deus simplesmente calar e falar, não, hoje eu não vou curar. Hoje eu não vou... Hoje é dia de tristeza, é dia de luto. Vamos chorar junto. Amanhã o sol vai nascer, a alegria vem pela manhã, mas hoje é dia de chorar. Chora essa noite aí, né? E eu tô aí com você. Então, acho que essa é a grande questão. O Neto falou sobre confiar. A fé é o diferencial, porque a gente não anda pelo que a gente vê, ou pelo que a gente ouve. A gente anda porque a gente confia na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, aí quando talvez você esteja passando aí, assistindo esse podcast, ouvindo, esteja passando por um momento e fala assim, Deus não tem falado comigo, eu não tenho ouvido a voz dele. A palavra garante que ele está contigo todos os dias. Então não é porque você não tem ouvido Nem sentido, audivelmente, nem sentido, nem visto nada, que você vai falar assim, né? Deus não está comigo. Ele está, a palavra diz. E mais do que isso, quando a gente fala que o silêncio de Deus, a gente tem que levar em conta uma coisa muito importante, que quando a gente fala isso, normalmente a gente está pensando, como foi falado aqui, na questão das experiências. Mas Deus continua falando porque a palavra dele fala, é viva. A palavra fala. Então, se você lê a Bíblia, talvez não tenha a resposta que você quer, tipo assim, amanhã eu vou de rosa ou vou de azul para o meu trabalho. Essa resposta talvez não venha. Mas se você ler, você vai saber que ele está contigo todos os dias, que ele tem cuidado, que ele tem velado o teu sono, que ele tem zelado pela tua família. Enfim, a palavra fala. O silêncio de Deus pode ser em experiências pontuais, pessoais e específicas. Mas Deus continua falando por meio da sua palavra, por meio da igreja, Sim. por meio das Pregações. circunstâncias. Tudo isso molda a nossa vida, molda o nosso caráter e a nossa intimidade. E fechando com o que o Neto abriu, então, de Jó. Né? Jó tinha um relacionamento com Deus lindo, cara, incrível, assim. Né?
E quando Jó fala com Deus e Deus não está respondendo, Jó não para de falar com Deus. Briga, discute, faz toda a cena dele lá, né? Mas ele não para de falar com Deus. Eu sinto falta dos dias que o meu amigo caminhava comigo. Olha isso! Mas ele fala, né? Nu eu vim. Não saiu do E meio nu eu vou Não, então eu vou pegar a carona nessa isso que vocês estão falando, já vou fazer a pergunta a seguir. Existe algum tipo de papo inapropriado para Deus? Alguma coisa que a gente não possa manifestar? Deus, estou chateado, estou triste, decepcionado, com raiva. Porque às vezes a pessoa, quando está com esses sentimentos que a gente tem como negativos, não quer justamente expor diante de Deus. Existe proibidão no nosso relacionamento com Deus? O que vocês acham? Não. Pelo contrário, né? Já que tá falando de Jó, tem os salmos de Davi também, né? Davi, em vários salmos, manifesta lá a decepção dele, a tristeza dele, a raiva dele, tantos outros sentimentos dele, né? E aí a gente volta para uma pergunta que a gente fez na questão da amizade com as pessoas. Se Deus é meu amigo, por que eu não posso contar para ele as minhas frustrações também? Eu só tenho que contar, fazer pedidos de oração, interceder pelos outros. Não, se Deus é meu amigo, ele tem que saber também daquilo que eu sinto por mim. Ele sabe o que eu sinto? Ele sabe o que eu sinto. Mas ele também... É importante que eu fale com ele, que ele veja em mim essa confiança também, né? De depositar nele isso. É mais importante... Deus sabe, mas é mais importante eu falar do que ele saber. Sim. Né? Porque a palavra fala que um coração quebrantado ele não despreza. E eu não consigo ver um coração quebrantado sem por que comigo? Né? Um desabafo. E eu vou te falar, eu não sei se... em algum momento da vida, acho que você vai precisar ter um momento desse com Deus. De questionamento genuíno, de coisas que... E é incrível a paz que o Senhor responde no Espírito. Ele não responde muitas vezes audivelmente, na maioria das vezes, mas ele vai responder simplesmente com uma paz de um coração leve após uma oração dessa. Se Deus sabia e se o meu coração ficou contrito e eu coloquei isso diante dele, qual que é a necessidade de eu falar? Não está tão relacionado com ele, está relacionado comigo, né? Quando eu me abro, me rasgo, eu acho que não tem censura. A gente tem que falar de tudo com Deus mesmo. Se ele já sabe de tudo, ele vai saber da minha boca, né? Então, eu abro minha boca e me abro, me desmancho e questiono. Eu acho que é saudável isso. É saudável. Viu? Você que está passando por situações assim, fala assim, é besteira a gente esconder sentimentos, esconder frustrações. De Deus, Ele conhece o nosso coração. O que vai talvez trazer o tratar do Senhor, o curar da nossa vida é diante dele falar assim, Deus, eu não entendo. Eu não me senti... eu não acho que foi, sei lá, justo comigo. Talvez ele vai te explicar tudo lá na frente, como foi com o Jó, que foi o exemplo trazido aqui, mas talvez também não, e ele é Deus, ele é soberano, né? Acho que a gente tem aprendido isso no decorrer desses dias. E trazendo então para a realidade da igreja, coletivamente falando agora, quais as características em que a adoração individual e a adoração coletiva podem nos levar ao crescimento? Eu queria que a gente falasse agora um pouco como igreja também. A gente falou as questões pessoais, como na minha casa eu posso fazer, como eu posso servir, mas e a igreja como ambiente propício para adoração, Neto? Eu acho que, como a gente já falou aqui desde o início, que a adoração não tem relação só com a música, né? Senão a gente acha que não, como igreja aqui a gente vai adorar, e isso também faz parte. Mas eu gosto, em especial aqui na CBP, porque a gente tem prazer em servir juntos, né? Toda vez que a gente tem oportunidade de servir, por exemplo, vou citar aqui o encontro com Deus, né? A gente se mobiliza para servir no encontro com Deus. Há uma mobilização da igreja e há um envolvimento das pessoas para esse momento específico, né, um retiro específico, mas que mexe com toda a igreja, né, com as pessoas, com ministérios, e a gente cresce, né, porque a gente, todos juntos, no mesmo propósito, cumprindo uma determinada tarefa ali, que a gente acredita ser
direcionada pelo Senhor. E quando a gente vivencia isso, o pós-encontro mostra que a gente cresceu, né? A gente tem um maior envolvimento nas células, a gente tem um maior envolvimento das pessoas visitando outras pessoas, falando do amor, pregando nas escolas, compartilhando do amor de Cristo no trabalho, e isso gera crescimento. A adoração, quando ela é coletiva, ela gera um impacto muito maior, eu acredito, na sociedade como um todo, porque lá em Atos 2 a gente vê isso, né? O Jadson até falou sobre isso na última mensagem dele, que a igreja tinha tudo em comum e ela partia o pão e compartilhava de casa em casa, e o que acontecia como resultado? Acrescentava-se pessoas à comunidade dos santos, né? Acrescentava-se pessoas sempre como resultado daquela vivência de adoração coletiva. Então, acho que isso faz com que a gente possa experimentar esse crescimento, né? Obviamente, a adoração individual ela não pode ser esquecida, porque ela vai refletir nessa adoração coletiva também. Mas a adoração coletiva ela traz essa coisa, né? E eu não sei vocês, mas para mim às vezes é até quase palpável quando a gente, principalmente quando individualmente nós estamos numa semana legal, numa semana de busca, de intimidade, e de repente a gente vem num culto, ou vai num encontro, como foi falado, e encontra outras pessoas nessa mesma pegada, nesse mesmo ritmo, nesse mesmo clima. A presença de Deus se torna uma coisa tão, tão forte no nosso meio. Não é uma coisa que a gente consegue descrever e com muita facilidade. Mas, assim, termina o culto, muitas vezes a gente vai embora e pessoas começam a falar assim, que culto, né? Que legal a igreja cantando hoje junto, que palavra que parecia que dava vontade de ir lá, a gente ouve essa expressão às vezes, dava vontade de ir lá e sentar aos pés do pastor e ouvir aquilo. É a forma como a igreja coletivamente muitas vezes reage a essa questão. Pensar que a igreja é um pedacinho do céu, né? É o céu aqui na terra. E quando a gente canta, agora o Neto falou muito da questão da adoração como igreja, né? Não apenas na questão de louvor, né? Mas pensando na questão do louvor, do canto congregacional, quando nós adoramos aqui como igreja reunidos, nós estamos praticando uma ação que vai ser eterna, né? Nós vamos passar a eternidade louvando ao Senhor, cantando santo, 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 junto com os anjos. Então, quando nós estamos reunidos aqui como igreja, nós estamos praticando algo que vai ser eterno também, né? E tu falou, né, como é legal, como é bonito, quando a gente fecha os nossos olhos, parece que tem... As vozes duplicam, parece que tem um coral de anjo cantando com a gente, porque tu vai falando, nossa, mas tem tudo isso aqui na igreja. Cala. Até a bateria, para. Para tudo. Quando o Netinho para com a bateria, eu consigo. Porque mas para mesmo, né? É muito legal isso. De novo, faz todo sentido, porque se Deus habita no meio dos louvores, existe um momento em que o Senhor vem até a sua igreja e celebra junto e contempla. Tá junto, né? É um arraial, é como eu sou visual, como se tivesse uma tenda aqui e o Leão de Judá estivesse no meio e celebrando com a gente e curando, né, o Espírito do Senhor ministrando enquanto a gente está adorando no coletivo. E isso né? é legal, porque quando a gente adora com a motivação certa, da forma certa, embora seja para Deus, como isso faz bem para... Nós não somos o foco, mas como faz bem para a gente. Né? É uma... Sei lá como é um ciclo. Sincou, eu acho, né? Sinca, né? Tipo assim, quando eu adoro a Deus, e ainda mais junto com a igreja, todo mundo no mesmo propósito, tipo, agora foi. É como se uma peça tivesse encaixado, né? Somos a igreja de Deus, criada por Deus individualmente e agora coletivamente, adorando ao Senhor, convidando Ele para participar. E Ele veio e agora Ele está aqui e é a melhor presença. Acho que quem já viveu isso é a melhor presença que a gente podia sentir. Desculpa, pode falar, né? Particularmente, vou contar uma experiência que eu tenho algumas vezes, né? Porque a gente sempre está ministrando louvor, então, né? No momento como o Neto falou disso, né? No momento do canto congregacional, por vezes
eu me calo, porque às vezes eu travo ali do que falar. Eu sei o que falar, eu preparei algo para falar, mas eu me calo, porque naquele momento eu percebo que o Senhor está falando, eu não preciso falar. Se eu falar, eu vou atrapalhar. Né? E isso é legal, porque você consegue visualizar isso. A Fê já deve ter sentido isso também. Quando você está ali, aí é o Senhor agindo. A igreja está adorando ao Senhor. Né? E aí eu já sou dispensável, né, nesse momento. A gente está ali ajudando a igreja, cantando junto, mas naquele momento você fala assim, o Senhor já está aqui, o pessoal já entendeu, está todo mundo adorando. E isso é muito legal, isso é algo assim que me marca profundamente. Além das imperfeições, é um povo, isso. Né? Além de imperfeição, além de raça, é uma coisa só. Aí, por alguns segundos, você consegue entender, cara, isso aqui é um corpo. E aí, aqui dentro, né, do nosso galpão. Imagina isso com a igreja do Senhor, todo, né? Com a perseguida, né? com a igreja do Japão, com a igreja... Você tá maluco, sempre me arrepia falar disso, porque é de fato, né, o que o que a gente anseia viver. Na verdade, a gente está... Nossa, que se eu pudesse voltar hoje para a gente poder celebrar tudo isso com todas as etnias e nações do mundo, né? E eu trouxe essa reflexão sobre adoração coletiva, porque a gente falou muito da individual, mas num cenário de mundo pós-pandêmico, a gente tratou recentemente aqui na nossa comunidade sobre a importância da igreja e eu entendo que esse assunto, vez ou outra, precisa ser trazido novamente, para a gente não se acostumar com essa coisa do distanciamento, de exércitos de um homem só, de eu vivo a minha vida isolado, eu sou crente na minha casa. Beleza, tudo isso pode ser legal, pode ser razoável, mas não é o que Deus planejou. Deus planejou, como o Netinho falou, a gente como um povo, como uma nação santa, né? Os escolhidos, juntos a uma só voz, cantando as mesmas verdades. Por isso que o momento de louvor, muitas vezes, não é a minha música preferida, mas é a igreja cantando uma verdade em comum. Todo mundo unido num propósito, numa voz e adorando. Né? É isso? Caramba, é isso. Então eu vou fazer uma última pergunta diante de tudo isso que foi falado, e aí a gente já parte para o encerramento. Uma pergunta que eu pulei para deixar para o final de propósito, que é sobre a rendição. Essa semana vai falar muito sobre estarmos rendidos e o quanto isso tem a ver com adoração. E eu sei que tem gente assistindo... Não precisa cantar, né? Eu sei que tem gente assistindo esse nosso videocast, podcast, sei lá como você quer chamar, que está perguntando assim, mas por que é tão difícil eu me render por completo, me render de verdade ao Senhor? E a minha pergunta para vocês é essa: resolva o problema de quem está em casa nos acompanhando, Neto. Por que é tão difícil uma vida de total rendição ao Senhor? A palavra rendição, ela remete a assalto. Para mim, quando fala assim, rendido é mãos ao alto. Ou então, né? E eu não tenho o que fazer, eu estou na mão de quem está... O bandido rendeu-se, né? É muito negativo render-se, né? A gente tem esse conceito muito negativo. Mas o RW, ele fala sobre isso. O RW fala disso. Muito bom isso aí. Que a rendição, ela é a essência da adoração. Né? Porque se a gente está falando aqui que a adoração é um estilo de vida, é tudo aquilo que eu faço que agrada ao Senhor, né? Tudo aquilo que eu vou fazer a partir de um momento que eu vou servir ao Senhor para agradá-lo, então, essencialmente, eu vou ter que sempre me render, né? E render é perder. A sua vontade não vai ser a principal. E a gente não está disposto a abrir mão daquilo que nós somos, né? Porque rendição nesse caso aqui, é eu abrir mão de quem eu sou. É eu reconhecer para Deus que eu não sou ninguém e que eu dependo dele, né? Que eu tô ali, faz de mim o que o Senhor faz em mim, o teu querer, né? Sem reserva. Quando a gente se apaixona por Deus, é um processo que começa a ser mais fácil, mais bonito, mais livre, mas no começo, principalmente quando tá nos problemas, tudo, não, Deus, eu entrego tudo, né? Aí fica mais difícil. Aí volta pra música, né? Tava com a música na cabeça aqui. Não, eu não vou cantar, só ia falar. Te dou meu coração
e tudo que há em mim. Te entrego o meu viver por amor a ti, meu rei, né? Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu já vou avisando que se cantar essa música no culto, eu não canto, porque é muito forte. É muito forte, cara. Eu tô te dando os meus direitos. Isso é rendição. É rendição. Né? É isso aí. Isso é rendição. Tipo, até o bandido mesmo. Cara, eu tô te dando meus direitos. Leva rendi, tudo. né? Leva tudo. Tô Pode rendido. levar minha roupa. Só não tira a minha vida. Hoje em dia eles usam outra expressão, né? Perdi. Mas é isso, né? Mas é perder. É justamente isso. Mas é perder, eu perdi, né? É loucura isso. E o contrário disso é meio Jacó, brigando Brigando eu com quero. Deus. E aí, de repente, o cara fala, tá, vou tocar tua coxa aqui, só pra tu lembrar pra sempre que... Quem sou eu, né? É. Eu sou. Mas é importante, a gente volta em um pouco... Aí eu acho que amarra tudo, sobre a amizade, sobre o que agrada a Deus, o coração contrito. Cara, o que Deus só quer da gente é isso, é rendição, é sinceridade de coração, é honestidade na nossa fala, na nossa conversa, né, nos nossos questionamentos. Né? É rendição. Deus, tá bom, eu não concordo. Né? Lá na empresa tem uma frase que a gente usa, que é disagree and commit. Discordo, mas vou fazer. Né? Você pode até discordar de uma orientação dada por alguém da diretoria, de gerência, mas você vai executar aí com excelência. Eu acho que é um pouco disso. Deus, tá bom, discordo. Mas tu é soberano, nunca errou, vai errar comigo. Né? Vambora. Bom, essa foi a segunda edição do nosso Proposicast, segunda semana. Esperamos de verdade que vocês continuem firmes no propósito. Mesmo que atrasou um dia, 2, corra atrás, não fique pelo caminho. O Netinho brincou e a gente vai repetir isso algumas vezes até o final da campanha. O começo do livro é lindo, todo mundo ouvindo assim, você não é um acidente, você não está aqui por acaso, Deus não joga dados, e a pessoa vai ficando tão feliz, mas a gente quer que você chegue no final da campanha para você entender que tudo isso é porque você tem que servir, tudo isso é porque você tem que amar, tudo isso é porque você tem uma missão. Você precisa estar disponibilizando a sua vida, os seus dons, os seus talentos para abençoar outras pessoas, e isso também é uma forma de adoração. Enfim, vamos chegar junto até o final da campanha. Vamos, né? Vamos. A gente quer ver o livro de vocês todos grifados aqui. Vai que daqui a 5 anos você volta aqui, você faz que nem a gente, que dá umas coladinhas nas coisas da campanha anterior. Porque o livro vai falar com você, é um livro muito bom, tem falado, é uma linguagem simples. Né? Para você que não gosta de ler, tem os audiobooks, não tem desculpa. Não tem desculpa para o cara não deu tempo de ler e tal. Cara, e eu vou até incentivar mais uma coisa. Faça, a gente aqui está num podcast para oferecer um pouco de conteúdo a mais para vocês, um plus nessa campanha. Mas faça você o seu podcast com seus amigos, senta, conversa sobre o que tem sido trabalhado. Acho que foi o Rodrigo que trouxe recentemente essa reflexão dos nossos papos terem profundidade, conteúdo, intensidade na nossa vida cristã, né? Então senta com as outras pessoas, às vezes pedir uma pizza, beleza, não precisa formalizar uma reunião, mas compartilha, fala sobre o que Deus tem te ensinado, o que o Senhor tem ministrado, com certeza vai ser uma experiência aí válida para vocês. Fala aqui no YouTube, né? Deixa alguma mensagem aqui no YouTube. Deus tem falado comigo essa semana assim. Ou Deus falou comigo nessa semana assim. Eu acho que é legal, a gente vai criando uma comunidade. Né? Também quero deixar um desafio. Se o Senhor tem falado contigo, com certeza Ele está falando. Com certeza. Né? Então, compartilha com alguém. Né? Você está assistindo agora, já pega aí. Manda a mensagem aí pro teu grupo mais chegado aí, pessoal da Isso. Ele tá muito. Manda uma mensagem, cara. Fala aí, ó. Puxa, a lição de hoje é essa aqui, cara. Deus falou profundamente comigo nisso aqui. Quem fizer isso vai fazer Deus sorrir. Vai fazer Deus sorrir. Só faltou ele pedir para ativar o sininho. Ativa o sininho, é verdade. Já segue a gente. Compartilha nas redes. Dale! Neto do Rex. Nós estamos aí, sei lá, quantos seguidores nós estamos no YouTube? 1.700. Micharia, 1.200 no Instagram, Neto. 1.200 no Instagram. Que isso, cara? Que isso? Tu tem mais do que 1.200. Toma vergonha na cara, mano. Compartilha. É isso, CBP cede. É isso, Neto. Viu? Colocou as frustrações para fora. Bom, Fernanda, também obrigado aí pela participação. E semana que vem estaremos de volta, se Deus assim permitir. Se Deus quiser. Vamos indo um dia de cada vez. Então, galera, um abraço e tchau. Tchau.